peço uma salva de palmas para o Henrique Sanches. Henrique, muito obrigado. Obrigado por ter atravessado o Atlântico para trazer esse conteúdo aqui conosco. O palco é seu. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Bruno e ao Gerson pelo convite à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos de Portugal, a UVE, e a mim próprio, que sou um dos fundadores e o presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. O que é que poderemos dizer? Eu estou muito impressionado com o que tenho ouvido e com quem tenho falado, com N pessoas. De facto, o Brasil tem uma potencialidade absolutamente gigantesca que não tem comparação com aquilo que é Portugal. Porque é que Portugal está mais desenvolvido? Por várias razões. É um país pequeno, é um microcosmos fácil para experimentar algo novo, porque se der errado não dá muito prejuízo. E o português gosta muito do gadget, de novas tecnologias, de inovações em geral. E, portanto, rapidamente aceitou experimentar o veículo elétrico, o carro elétrico. Eu próprio comprei o meu primeiro carro elétrico em 2011, um Nissan Leaf com uma bateria de 24 kWh, e desde aí nunca mais utilizei qualquer veículo com motor de combustão interna, a não ser esporadicamente como visito um país estrangeiro ou uma ilha e tenho que alugar um carro. Mas a partir daí foi a minha mulher, foi a minha filha, foi o meu filho, o meu irmão, a minha sobrinha, todos já temos carros 100% elétricos em Portugal. Eu hoje vou falar um bocadinho qual é a situação em Portugal desde a introdução do veículo elétrico. Mas eu gostava de começar por perguntar: alguém hoje veio para aqui, para este evento, montado num cavalo? Pelos vistos, ninguém. Pois o que vai acontecer aos carros com motor, aos automóveis com motor de combustão interna, é o que está a acontecer com os cavalos. Ninguém vai com um cavalo trabalhar. Mas os cavalos existem para corridas de cavalos, exposições de cavalos, passeios de cavalos. Pois é assim que eu vejo o futuro do motor de combustão interna. Vão existir exposições de carros a gasolina e a gasóleo, vão existir corridas de carros, vão existir passeios, mas ninguém vai utilizar um carro com motor de combustão interna, seja a gasolina ou a diesel, para ir trabalhar ou para ir de férias com a família. Isso para mim o futuro é esse, e é muito mais cedo do que nós estamos a imaginar. Vamos então falar um bocadinho sobre a associação. A associação é muito recente, dezembro de 2015, foi fundada por 20 carolas. Há bocado o Bruno falava que viu o 6º salão do automóvel híbrido e elétrico na cidade do Porto. Existe também o 6º salão, o E-Car Show, na cidade de Lisboa. Mas nós, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, organiza um evento nacional, que é o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, já vamos depois ver mais adiante, que já vai na sua 11ª edição. Este ano, 2023, fizemos o 11º Encontro Nacional de Veículos Elétricos. Bom, a associação começou com 20 carolas, juntávamos ao fim de semana para um almoço, trocar experiências. Os carros tinham muito pouca autonomia, estamos a falar de 2011, 2012, e portanto percebemos claramente que era necessário irmos um bocadinho mais longe, que era tentar constituir uma associação com personalidade jurídica, porque para falar com uma prefeitura, com um governo, até mesmo com uma montadora, como vocês aqui dizem, eles não querem falar com o Henrique ou com a Francisca, eles querem falar com alguém que saibam quem é o interlocutor. E, portanto, foi constituída a associação, dezembro de 2015, já íamos no 3º Encontro Nacional de Veículos Elétricos, e foi aí que sentimos a necessidade de ter algo oficial, com personalidade jurídica, com órgãos sociais eleitos, e que fôssemos claros e transparentes quando falássemos com o governo, com os governos regionais ou municipais e até com as montadoras. Temos neste momento cerca de 1.400 associados que pagam uma cota de 25 euros por ano. Estes são 2 gráficos que eu acho muito importantes de se mostrar para verem como é que vai ser o crescimento aqui no Brasil. Portanto, nós começámos em 2011. Este primeiro gráfico é as vendas. Aqui nota-se claramente a pandemia da Covid-19. Não havia carros elétricos para venda.
Existiam alguns híbridos plug-in que continuaram a crescer, mas houve ali uma quebra nos carros elétricos e está ali bem definida a pandemia de 2019. Este é o crescimento das vendas e aquele é o crescimento do parque. O que é o parque? O parque é todos os automóveis que circulam em Portugal. Portanto, todos os automóveis que circulam em Portugal, este é o crescimento do parque elétrico. Em comparação, estamos ainda com um nível muito reduzido. Os veículos elétricos em Portugal representam apenas 2% de todo o universo. Em Portugal existem 5 milhões e 500 mil veículos em circulação em todo o país. Portanto, são números que são muito diferentes dos números vossos, como é óbvio. Portugal tem 11 milhões de habitantes, quase tantos habitantes como o Rio de Janeiro. Mas aqui dá para ver que a partir do momento que ganha tração, o rápido crescimento é absolutamente exponencial. E aqui dá para ver duas coisas. Portanto, a azul temos o conjunto dos BEV, que são os automóveis 100% elétricos, com os PEV, os híbridos plug-in, novos, vendidos em Portugal. E a verde, os importados usados. E vemos que há aqui uma média, neste momento aproximando-nos dos 1000 por mês, importados usados em Portugal. É significativo porquê? O que é que está a acontecer na Europa em geral? Nos países ricos da Europa. Escandinávia, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França. Estão a surgir carros com muito mais autonomia, com muito mais desenvolvimento tecnológico e os primeiros proprietários desses carros estão a vender esses carros e comprar carros mais modernos, no sentido que têm mais autonomia, mais possibilidades tecnológicas. E vendem esses carros para os países do sul da Europa. E Portugal vai comprar. Esses carros são muito mais baratos. Estamos a falar, neste momento consegue-se comprar um usado, um seminovo, como vocês dizem, em Portugal, por menos de 10 mil euros. E é um carro certificado por empresas que certificam. Portanto, o comprador tem a certeza que está a comprar um carro, que a bateria funciona, que não tem problemas e que o motor elétrico funciona. Portanto, vemos aqui que o importante, de facto, são os carros novos que estão a chegar, mas muito importante é os seminovos que estão a ser vendidos mensalmente. Mês de julho deste ano, 1/3 de todos os veículos elétricos, automóveis ligeiros vendidos em Portugal, ligeiros passageiros, foram veículos elétricos, fossem 100% elétricos ou híbridos plug-in. Estamos a falar de 1/3 de todos os carros novos. Isso vai ter um impacto muito grande depois naquele gráfico que vimos do parque automóvel, porque estamos com níveis de crescimento muito grande. A verde é a cota anual. Portanto, esta é a cota, a azul temos a cota mensal e a verde a cota anual. O crescimento é muito mais suave, mas é consolidado. É um crescimento consolidado. Ele está a crescer e vai continuar a crescer. Para termos carros, precisamos de carregar os carros. Já aqui falámos, já aqui ouvimos. A eletricidade existe em todo o lado e quando não existe, com um painel fotovoltaico, nós vamos lá buscá-la. Mas é fundamental haver uma rede pública de carregamento. E neste caso eu só estou a referir o PCR, é o posto de carregamento rápido, e o PCUR é o posto de carregamento ultra rápido. O PCR a partir de 50 kW de potência, o PCUR a partir de 160 kW de potência, e em Portugal já existem carregadores de 350 kW de potência. Só para termos uma ideia, a potência de uma tomada doméstica anda à volta dos 2,3 kW. Portanto, são potências gigantescas em comparação com a potência doméstica, mas eu também posso carregar o meu carro em minha casa numa tomada normal doméstica. Portanto, o nível de crescimento da rede de carregamento é muito importante e começou a subir exponencialmente um bocadinho depois das vendas. Tem-se falado aqui muito que, eu não compro um carro elétrico porque não há rede, não posso carregar. Ou o inverso, o operador, o investidor não monta um carregador na rede pública porque diz, eu vou montar um carregador, vou fazer um investimento e não há clientes, não há carros. Em Portugal as vendas estiveram sempre à frente da rede, e nós vimos isso no gráfico anterior, foi a partir de 2015, 2016 que as vendas começaram a disparar, a rede praticamente só a partir de 19, 20 é que começa a disparar.
A rede é fundamental. Portugal é um país pequeno, nem precisamos de uma grande rede, mas hoje em dia, com qualquer carro, a média de autonomia dos carros novos 100% elétricos vendidos em Portugal são 400 km. E o nosso país, 400 km, vai-se de norte a sul. O Brasil é um caso diferente e, portanto, é necessário, primeiro, postos de carregamento ultra rápidos, com 150, 160, 250, 350 kW, que são bastante mais caros. E também os próprios carros, neste momento disponibilizados no mercado, além da bateria ser ligeiramente superior, mas não necessita de ter uma bateria maior que 100 kWh. O que é que eles têm? Têm uma capacidade de carregar a potências mais elevadas. Portanto, se a potência é mais elevada, o tempo de carregamento desce brutalmente. E neste momento temos carros que em Portugal eu paro e eu em 10 minutos carrego o carro para seguir viagem. É quase o mesmo tempo de abastecer o carro a diesel ou a gasolina. Portanto, fundamental acompanhar as vendas e a oferta das marcas, e nós já vimos aqui anteriormente que no Brasil existem já um conjunto muito grande de marcas que fabricam carros elétricos, montadoras, que estão presentes e muitos vão chegar, principalmente os chineses. Outro dado muito importante que aconteceu em Portugal, e nós pressionámos muito o governo e as autoridades, é que era preciso incentivos. O carro elétrico é mais caro que um carro equivalente com motor de combustão interna. Portanto, era necessário fazer algo para que as pessoas pudessem adquirir o veículo elétrico. Estes são os incentivos que estão em vigor atualmente em Portugal. Para um particular, se eu comprar um carro 100% elétrico, 4.000 euros, que eu recebo do Estado. Se for uma empresa, 6.000 euros. Nas ilhas, nos Açores e na Madeira, há incentivos que complementam este incentivo. Portanto, eu consigo, nos Açores e na Madeira, eu adquirir um carro e absorver o incentivo do Estado, do Governo Regional dos Açores e da Madeira, mais o do Governo Nacional. Seria uma ideia. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos também, para um país federal como é o Brasil, depois ter um incentivo nacional, federal, e depois ter incentivos estaduais que permitissem o aumento. Mas isto é importante. E é importante, foi para veículos, bicicletas, motociclos, ciclomotores, quadriciclos, enfim. Todo o tipo de veículo tem um incentivo por parte do Estado. E também muito importante, e já aqui ouvimos falar do problema dos condomínios, dos edifícios de apartamentos, que é, não têm potência. As cidades foram construídas para as pessoas habitarem. E nos arredores das cidades eram as cinturas industriais onde existe potência. Eu no Brasil não sei como é que é, mas em Portugal as grandes cinturas industriais de Lisboa e do Porto desapareceram. Toda a grande indústria pesada, do aço, do ferro, da construção naval, não existe neste momento. E, portanto, a potência está lá instalada e agora há muitas pessoas que adquiriram um veículo elétrico e precisam de o carregar nas suas casas, dentro da cidade, dentro da malha urbana, onde não há potência. O que é que os vendedores de eletricidade para a mobilidade elétrica e os operadores dos postos de carregamento fizeram? Estão a construir estações de carregamento nos arredores das cidades, aonde existe potência. É possível fazê-lo dentro da cidade, mas obriga a grande trabalho e a grande investimento em infraestrutura que não existe, porque a potência para o uso doméstico é muito diferente da potência para o uso industrial. Portanto, o governo também aqui comparticipa para a instalação de carregadores. Estes são carregadores normais, são carregadores que numa casa, num apartamento, é mais que suficiente. Eu tenho um Tesla, um Model 3 Performance, que carrega a 11 kW normal e carrega a 250 kW em carregamento rápido. E eu na minha casa tenho um carregador de 7.4 kW e dá-me perfeitamente. Mesmo que eu chegue quase sem bateria à casa, eu ponho o carro a carregar às 10 da noite e às 6 da manhã o carro está carregado e eu posso sair para ir trabalhar. Portanto, é importante, mas há o problema que aqui já foi referido anteriormente. Os edifícios não estão preparados para. Existem neste momento sistemas que chamamos de balanceamento, em que existem 20, 30, 40 inquilinos, condóminos, que têm veículo elétrico, eles vão pondo o carro à carga e, dependendo da potência disponível, essa gestão da potência vai ser feita pelo que chegou primeiro, tem toda a potência, depois vão chegando os outros e vão diminuindo a potência para balancear. E consegue-se numa noite praticamente carregar os carros todos. Neste momento,
no condomínio onde eu vivo, são 18 casas, 18 vivendas, não é um edifício de apartamentos, e neste momento 14 já têm carro elétrico. E ninguém tem problemas em relação ao carregamento do carro. Até porque eu carrego o meu carro uma vez por semana. Ando em Lisboa, vou aos arredores de Lisboa, ando 50, 60, 100 km por dia, o meu carro tem 500 km reais de autonomia. Portanto, eu carrego uma vez por semana. Quando vou em viagem, obviamente, eu preciso da tal rede pública de carregamento. Mais intervenção pública por parte do Estado. Em 2015 foi lançado pelo Governo em Portugal a reforma verde, da fiscalidade verde, que foi aquela reforma que estabeleceu os incentivos para as empresas não pagarem o IVA. Portanto, 23% de desconto para a empresa que adquire um carro 100% elétrico. E as empresas não compram um. Compram 5, 10, 15, 20, 50, dependendo da empresa. Portanto, não pagam o IVA, que é o tal dos 23%, mas também não pagam, estão isentos de tributação autónoma em sede de IRC, que é um outro imposto. Portanto, as empresas estão muitíssimo beneficiadas, além do incentivo que têm na aquisição do próprio veículo elétrico. O Imposto Único de Circulação, que aqui não sei como é que se chama no Brasil, estão isentos. Os carros 100% elétricos não pagam. Ponto final. O Imposto sobre Veículos, que era o imposto que incide sobre os carros com motor de combustão interna, os carros elétricos estão isentos. E, no caso de Portugal, existem descontos ou isenção, gratuitidade total para estacionar o carro na via pública. No caso de Lisboa, há um selo verde que custa 12 euros por ano. Eu, se quiser estacionar o meu carro nas duas grandes avenidas de Lisboa, Avenida Liberdade ou Avenida República, eu com 12 euros pago um dia. Portanto, eu pelo custo de um ano consigo estacionar o carro todo gratuitamente ou com o preço que me custaria estacioná-lo durante um dia. Portanto, estes benefícios fiscais, incentivos do Governo Central, dos governos regionais, dos governos aqui no Brasil estaduais, em Portugal dos governos regionais ou dos municípios e das prefeituras, são fundamentais para poder equilibrar o custo inicial, que é muito maior não é, mas é maior significativamente para um carro 100% elétrico. Este é um panorama que eu gostaria de não ter que falar, mas tenho que falar. Já aqui falámos de tudo, não falámos disto, que vemos diariamente nas televisões. Ainda hoje de manhã ouvi, estão a ser evacuadas cidades no Canadá por causa dos incêndios que avançam sem qualquer tipo de controle sobre o Canadá. Há meia dúzia de dias ouvimos falar dos incêndios no Havaí e temos ouvido falar em incêndios absolutamente pavorosos na Sibéria, na Suécia, na Groenlândia, incêndios onde não é provável, nem nunca tínhamos ouvido falar em incêndios. Portanto, as alterações climáticas existem. Já para não falar das secas, em Portugal temos um grande problema com as secas. As bacias hidrográficas estão muito carentes de água, chove pouco, e quando chove, chove muito de uma só vez, provoca inundações e estragos. Portanto, o clima está completamente desequilibrado. Eu julgo que isso, qualquer um de nós que esteja atento e que ouça os noticiários, sabe perfeitamente que isto é a realidade hoje. E esta realidade é validada pelas Nações Unidas e por este observatório, por este painel de cientistas que validaram que as alterações climáticas são provocadas pela ação do ser humano, do homem. É evidente que nós não pretendemos voltar à Idade da Pedra. Nós pretendemos é que a tecnologia nos ajude a resolver este problema. E este problema está aí, já foi ultrapassado aquele grau e meio que em Madrid, em 2015, foi definido como o máximo que poderia aumentar a temperatura do globo terrestre e, portanto, a partir de agora, tudo aquilo que já vimos vai se agravar e muito. Nós, seres humanos, vamos ter que nos adaptar, os países vão ter que se adaptar, as cidades vão ter que se adaptar, mas há algo que nós podemos fazer, que é consumir cada vez menos combustíveis fósseis. Independentemente de muitas outras coisas que não estão no âmbito deste evento, que seria consumir menos, não consumir plástico, enfim. Concentrando-nos no que é este evento, é a redução até à eliminação do consumo de combustíveis fósseis.
Eu fui buscar este exemplo, que é um exemplo, eu aqui há uns anos, em 2012, visitei Moçambique, o Parque Natural da Gorongosa, e que era um parque como o Kruger, na África do Sul, ou os grandes parques do Quênia ou da Namíbia, com muitos animais, uma floresta exuberante. A guerra civil em Moçambique dizimou os animais, as populações matavam os animais para comer e faziam incêndios gigantescos para contrariar o inimigo, que acabavam por afugentar os animais para os países limítrofes. Este caso é muito semelhante. O Sebastião Salgado é um fotógrafo mundialmente conhecido, brasileiro, que ele numa viagem, curiosamente, ao Congo, também ficou impressionado com aquilo que viu. E então resolveu, com a sua mulher, voltar ao sítio onde eles tinham a sua terra natal, Minas Gerais, e este era o panorama, não sei se conseguem ver, da finca que eles tinham, da fazenda que eles tinham. E em alguns anos, 20 anos, cerca de 20 anos, este é o panorama. Portanto, é possível, apesar da gravidade da situação que assistimos em todo o mundo, é possível revertê-la. Tem que haver vontade própria das pessoas, mas muito principalmente vontade própria dos próprios... Isto agora... Ok. Vontade própria dos próprios governos. Tem que ser os governos. Eu posso mudar. É um grãozinho. É importante. Todos nós aqui, se mudássemos, são muitos grãozinhos. Mas se um governo mudar, se uma grande empresa mudar, estamos a acelerar este procedimento. Portanto, isto é apenas para dizer que os negócios são muito importantes. Mas se não tivermos terra onde viver, espaço onde viver, e neste momento esse perigo existe, estamos a ser alertados por cientistas em todo o mundo, que dentro de alguns anos o planeta Terra poderá não ter condições para que nós continuemos cá a viver. E como nós não temos capacidade de ir viver para outro planeta, existem algumas tentativas, no máximo, em poucos anos, conseguimos pôr 1000 pessoas na Lua ou em Marte. 1000 pessoas. Aqui já foi referido, somos 8 mil milhões. Portanto, há que cuidar rapidamente da nossa casa e tudo aquilo que cada um de nós puder fazer é importante. Este é o que nós achamos na associação que vai ser o futuro. Em Portugal, a produção de eletricidade por energias renováveis ronda os 62% anual e já chegamos a picos de 4, 5 dias seguidos de 100%. No entanto, eu sei que no Brasil a produção de energia renovável é bem superior à de Portugal. Chega a alguns estados do Brasil, chegam aos 90%, 95% e quase aos 100%. Eu julgo que alguns até chegam aos 100%. Portanto, o que é preciso fazer é produzir a eletricidade que vamos precisar, não só para os nossos carros, mas para as nossas casas e para as nossas empresas, através de energia renovável. Quer em painéis numa moradia, numa casa, quer em grandes parques eólicos ou fotovoltaicos. A associação, a que eu presido, chama-se Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Propositadamente não lhe chamamos carros elétricos, porque nós vamos um bocadinho mais longe do carro elétrico. Existem autocarros, ônibus elétricos, existem barcos elétricos e existe o trem, o comboio elétrico. E nós defendemos que em todas as áreas, e nós aqui ouvimos falar de manhã, um amigo que dizia que tinha vendido até já um helicóptero e um barco e um relógio. Isso pode ser feito porque já existem helicópteros elétricos, barcos elétricos, aviões, avionetas pequenas elétricas e até, hoje ouvimos falar muito dos drones por causa da guerra, mas no Dubai, no Abu Dhabi, existem táxis que são drones e que transportam 2 passageiros de um lado para o outro, com uma rapidez fantástica, sem poluir. E, portanto, isto é o que está a acontecer. Nós aqui ouvimos vários palestrantes falar que o futuro já cá está. Podemos não ter dado conta dele, andarmos distraídos, mas ele já cá está. E há pessoas que estão atentas a isso e que estão a apostar no futuro. Portanto, transportes individuais, transportes coletivos devem ser totalmente elétricos para fazer baixar o consumo de combustíveis fósseis. Durante a pandemia, todos nós vimos as imagens das cidades confinadas, algumas indústrias paradas, todas as pessoas em casa em teletrabalho, e esta é uma imagem tirada de Paris, mas há de N outras cidades por esse mundo fora. Paris, num dia normal, antes da pandemia da Covid-19,
Paris após a pandemia da Covid-19. Isto vem-nos mostrar, e durante a pandemia e após a pandemia, a venda de carros elétricos em Portugal disparou. Porque as pessoas consciencializaram-se e viram o céu mais azul, menos poluição atmosférica, menos ruído nas cidades. Viram alguns animais, javalis, veados, a virem para dentro das cidades da malha urbana, porque as pessoas não estavam na malha urbana, estavam nas suas casas. E, portanto, os animais voltavam ou vinham aonde o homem deixou de estar. Portanto, a Covid-19, com todos os problemas que nos trouxe, também nos evidenciou que, com um clima correto, nós vamos ter cidades mais limpas, com um ar mais respirável, com menos doenças. E isso depois também tem impacto nos gastos públicos, com a saúde, por exemplo, ou até na produtividade das empresas, porque os trabalhadores estão menos tempo doentes e, portanto, estão menos tempo sem produzir. Tudo isto é um universo e é o conjunto de atuações é que vai permitir resolver o problema que temos pela frente e que é muito grave em relação às alterações climáticas. O carro elétrico é um carro, e agora falo do carro 100% elétrico, é um carro sem qualquer tipo de emissões locais, terá emissões na produção, a montante, na montadora e na eletricidade que utilizar se não for totalmente produzida por fontes renováveis. Mas é, em média, 66% a 69% menos poluente que um veículo a gasolina. E em Portugal, como eu já referi há bocado, 62% de toda a eletricidade já é renovável. Portanto, o carro elétrico faz parte da grande mudança. E tem uma outra situação, em que o carro elétrico e as baterias dos carros elétricos vão permitir armazenar eletricidade. A Nissan, quando foi do maremoto, do tsunami de Fukushima, desenvolveu um sistema, uma tecnologia que permite não só o carro ir buscar eletricidade à rede ao carregador para a bateria, mas também fornecer eletricidade da própria bateria para uma casa, para uma empresa, para a rede. E essa vantagem permite às grandes empresas de produção de eletricidade gerir melhor toda a rede, porque passa a haver uma imensidão, estamos a falar de milhões, dezenas de milhões, chegaremos às centenas de milhões de armazéns de eletricidade que andam sobre rodas de um lado para o outro e que é possível gerir. Há neste momento vários processos e projetos pilotos na Europa e no Japão e na China também, em que se tenta perceber como é que esta gestão será possível, que é o próprio carro, eletronicamente identificar quando é que o preço está caro. Ele está permanentemente ligado. Eu chego ao meu local de trabalho e ligo o carro a um posto. Ele não está a carregar, o posto não está ativo. E o carro identifica o preço da eletricidade sobe e ele começa a vender à rede. O preço da eletricidade está mais baixo e ele vai buscar. Portanto, tudo isto é um mundo novo. Nós já vimos aqui de manhã falar, e eu já nem vou falar da inteligência artificial, porque isso vai acelerar muitíssimo tudo o que vem aí, para o bem e infelizmente para o mal também. Vamos ter que estar preparados para isso. Mas, portanto, o carro elétrico passa a ser um armazém de eletricidade rolante, com rodas. Tem uma outra coisa. Eu já tenho falado em Portugal para várias conferências, a última das quais foi para a BP, em Portugal, a British Petroleum, que quer mudar. Quer deixar de vender gasolina e gasóleo e vender energia. Aliás, o próprio nome da empresa já mudou, tiraram a palavra petróleo e está lá a palavra energia. E este é um desafio, não é uma ameaça, nem é à vossa atividade, mas é um desafio. É um desafio que vem aí, que é este trajeto, este percurso é inexorável. Está provado. Ele pode demorar mais ano, menos ano. Mas muito rapidamente isto vai acontecer. Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, mas é inexorável. Portanto, o que é que nós devemos fazer é preparar-nos para... Bom, o carro elétrico não tem óleos, velas, injetores, não tem transmissão, não tem caixa de velocidades, enfim, não tem sistemas de arrefecimento. Tudo isto que existe no motor de combustão interna desaparece e que temos é isto.
o meu carro não faz revisões, a marca diz que o carro não necessita de fazer revisões. Eu, quando o carro já tinha mais de 4 anos, achei por bem, e tenho mais de 100 mil quilómetros feitos com o carro, fazer uma revisão. E fui à Tesla fazer a revisão. Substituíram o limpa-parabrisas, as escovas do limpa-parabrisas, e o filtro do ar-condicionado. Nem o óleo dos travões foi necessário substituir. Porquê? Porque o carro elétrico, aqui já foi dito que gasta mais o pneu. Gasta porquê? Porque o carro elétrico tem uma performance enorme. Tem um torque, uma potência de arranque muito superior a qualquer carro equivalente com motor de combustão interna. E a tentação é fazermos os arranques para os amigos, ou para a namorada, ou para não sei o quê, e portanto vamos, ou estamos no sinal e está um Porsche ou um Mercedes a acelerar ao lado e nós damos um cheirinho e vemos o Porsche no retrovisor do carro. Portanto, com essa atividade é evidente que o pneu desgasta mais, isso é sem dúvida. Mas por outro lado os travões não desgastam. As pastilhas de travão duram uma imensidade, porque como aqui também já foi referido, eu uso no meu carro um pedal. O carro tem 2 pedais, travão e acelerador. Eu só uso o pedal do acelerador. Há carros que até lhe chamam o e-pedal, electric pedal. O que é que ele faz? Eu quando o pressiono, ele acelera o carro. Eu quando o alivio, ele não só desacelera o carro, como trava o carro. E com a experiência, quando o sinal ali se pôs vermelho ou aquele carro está a travar, eu sei quando é que devo deixar de pressionar o acelerador e ele vai travando e chega ao local e para. E nesse período de tempo, ele produz eletricidade. Que é uma coisa que eu não consigo fazer num carro com motor de combustão interna. Não posso produzir nem petróleo, nem gasóleo, nem diesel, nem gasolina. No carro elétrico, no meu primeiro carro elétrico, o tal Nissan Leaf, em 7 anos eu produzi 26% de toda a eletricidade que eu consumi nesse carro. Foi aqui referido na Fórmula E. A Fórmula E é a Fórmula 1 elétrica. Temos um piloto português que é o António Félix da Costa, mas vocês têm 2 pilotos brasileiros, que é o Lucas Di Grassi e o Sete Câmara. E aí na Fórmula E a produção de eletricidade atinge níveis de 40%. Praticamente metade da eletricidade que eles consomem numa corrida de 1 hora, eles produziram no carro durante a corrida. Eu fiquei pelos 26% e eventualmente hoje andarei nos 20%. Porque a minha condução inicialmente era muito mais calma, tranquila, porque o carro não tinha a autonomia que tem. O meu carro tem 500 cavalos, portanto é uma tentação. Eu uma vez fui à Alemanha só para poder andar a mais de 200 km por hora na Autobahn, porque em toda a Europa não se pode andar a essas velocidades, a não ser na Alemanha, que é permitido andar. Portanto, resumidamente, muitíssimas poucas peças, praticamente não há assistência, e isto é um desafio para as oficinas, para as próprias concessionários e montadoras, que não há peças de substituição. As únicas peças de substituição são a direção, se houver uma necessidade de um ajuste, serão a suspensão. Os discos de travão, como já vimos, vão durar muito mais. Portanto, é um carro que vai durar. Existe um Tesla nos Estados Unidos que já ultrapassou os 2 milhões de quilómetros com o mesmo motor. Já substituiu a bateria, mas com o mesmo motor, 2 milhões de quilómetros. O carro elétrico em Portugal, neste momento, tem muita saída entre os táxis e os Ubers. Praticamente todos estão a aderir, porque além de tudo, é muitíssimo mais económico. Isto é o que nós podemos ver em termos de eficiência energética. O motor de combustão interna, todos sabemos, produz muito calor. E daí a necessidade de sistemas de arrefecimento. O carro elétrico não produz esse calor. E, portanto, de toda a energia produzida pelo motor de combustão interna, só cerca de 20% é aproveitada para a tração do próprio carro. Enquanto que no carro elétrico pode ultrapassar os 90%. Toda a energia produzida, 90% é utilizada. O que é que isto quer dizer em termos práticos? É que eu, para percorrer os mesmos 100 km ou os mesmos 1000 km com estes 2 tipos de carro, eu gasto muitíssimo menos energia ali. Independentemente da energia. A quantidade de energia que eu preciso em eletricidade para percorrer 1000 km é muitíssimo inferior à quantidade de energia que eu preciso, produzida por um motor de combustão interna, para percorrer os mesmos 1000 km. Isto é muito importante porque a eficiência, o que é que isto nos diz?
é que, assim como em nossas casas, podemos pôr vidros duplos, com corte energético, enfim, podemos melhorar o conforto das nossas casas, o que vai permitir gastar menos aquecimento no inverno e menos ar-condicionado no verão. No automóvel em geral, no panorama em geral, é isto que vai acontecer. É que eu vou conseguir, com muitíssimo menos energia, continuar a fazer o que fazia antes. Há grandes campanhas de desinformação e de contra-informação de quem sabe que isto é inexorável. Estamos a falar das grandes petrolíferas, de algumas grandes marcas que não quiseram aceitar, e eu já falarei um bocadinho da Toyota e do hidrogênio. Uma bateria de um carro elétrico, para a tração do carro, pode durar entre 10 a 15 anos. Então, neste momento, em Portugal, eu conheço carros com 14 anos com a mesma bateria, obviamente com muito menos autonomia. O carro faria 120 km na altura, em 2011, e hoje em dia fará 70, 80 km. Mas há pessoas que esses 70, 80 km dá para o dia-a-dia numa cidade, para andarem no dia-a-dia numa cidade. Já vi que no Rio de Janeiro isso vai ser difícil. Mas nas cidades portuguesas é possível. E depois, quando ele perder capacidade para fazer a tração, essa bateria é utilizada como uma bateria estática, em que eu vou armazenar a eletricidade que eu produzo, por exemplo, com um sistema de painéis fotovoltaicos na minha casa. E temos aqui 30, 40 anos para o uso da bateria. No carro e depois em casa ou na empresa ou de onde seja. Ou até num sistema de armazenamento de eletricidade para postos de carregamento públicos. Mas depois temos que até 95% passados estes 30, 40 anos, até 95%, muito perto dos 95%, todos os minérios que compõem a bateria são retirados, são reciclados e dá para produzir nova bateria. Quando um litro de gasóleo ou de gasolina explode, a única coisa que provoca é poluição e fumo. Não provoca, e calor. Não provoca mais nada. É impossível recuperar o petróleo que já queimámos ou a gasolina que já queimámos. Na bateria, não. É totalmente recuperável até 95% e ao fim de 40 anos de utilização. Há grandes campanhas, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos. Seguramente aqui no Brasil também já haverá, ou vão haver brevemente. Quanto mais avançar a mobilidade elétrica, mais aquelas entidades que vão perder, concretamente volto a referir as grandes petrolíferas, vão lançar campanhas de desinformação e de intoxicação. Já falámos na associação. O Encontro Nacional de Veículos Elétricos, quando o Bruno falou que a 6ª edição do Salão do Porto, nós já este ano fizemos o 11º Encontro Nacional de Veículos Elétricos. É um evento da mobilidade elétrica feito por nós, utilizadores, que tem estas 3 componentes. Os utilizadores de veículos elétricos para trocar experiências. Isto era o que acontecia mais no início, em que nós tínhamos ainda pouca autonomia nos carros, perguntávamos onde é que cada um carregava, o que é que fazia, como é que usava a travagem regenerativa e comparávamos. Tem as marcas, e aqui as marcas são fundamentalmente aquilo que já foi aqui falado, as concessionárias, e tem as famílias. Nós procuramos que a família vá ao encontro com os seus filhos e que eles experimentem veículos elétricos. Temos veículos elétricos a partir dos 2, 3 anos. E eles experimentam. Crianças que hoje tenham 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos, seguramente nunca vão conduzir um carro com motor de combustão interna. Seguramente. E vão-se a perceber muito antes da facilidade que é conduzir um veículo elétrico. E muitas deles vão influenciar os seus pais quando chegam a casa e influenciam o próprio pai a trocar o carro que cheira mal, deixa a mancha de óleo na garagem por um carro elétrico. A primeira edição foi em 2013, ainda éramos apenas um grupo de amigos, depois fizemos mais 2, 14 e 15. O UFEI é fundada no final de 2015 e a partir daí já fizemos em Coimbra, no Porto, Leiria, Torres Vedras, Lisboa, Figueira da Foz, Setúbal e este ano em Évora. Faltam aqui algumas fotos, devem estar a carregar.
Pronto, este é o... Aliás, falta até o slide anterior. Exatamente. Pronto. Figueira da Foz 2021, isto foi há 2 anos. Este é o aspecto do nosso Encontro Nacional de Veículos Elétricos. Uma área bastante grande, e volto a referir, estamos a falar de Portugal. Figueira da Foz terá 50, 60 mil habitantes. A quantidade de automóveis elétricos que tínhamos, e nestes eventos nós temos 100% elétricos e híbridos plug-in, e toda a zona de atividades para os mais novos para conduzirem veículos elétricos. Temos ali o piloto português da Fórmula E, o António Félix da Costa, que nesse ano foi campeão do mundo, e temos, enfim, desde pranchas também elétricas até uma variedade de carregadores, de bicicletas, enfim, de carros. Em 2022, foi em Setúbal, o ano passado. Temos aqui várias particularidades. Pela primeira vez fizemos uma demonstração de equipamentos náuticos. Tínhamos 3 ou 4 barcos elétricos e tínhamos pranchas de surf, umas pranchas de paddle, enfim. Vai haver aí também uma imagem de uma bicicleta elétrica aquática. Portanto, é uma bicicleta que se não pedalarmos ela vai ao fundo. Mas temos aqui uma diversidade de equipamentos. Estes são todos equipamentos de lazer, mas já existem barcos para atividades profissionais, como atividades marítimo-turísticas ou atividades de apanha de marisco. Tivemos o McLagan Buick, 1922. Isto foi feito em Setúbal, em 22, portanto, com 100 anos. Este McLagan Buick é um carro com motor de combustão interna, totalmente convertido em elétrico. Portanto, o dono resolveu entregá-lo a uma empresa especializada que retirou tudo o que era combustão interna e o carro é 100% elétrico. Tem uma bateria da Tesla. Até as jantes são de madeira. Eu guiei este carro no evento, a abrir um desfile pela cidade de Setúbal, e foi uma particularidade muito interessante mostrar que é possível converter carros, até com esta antiguidade, para carros 100% elétricos. Mas tivemos caminhões frigoríficos. Este caminhão de 10 toneladas não está em testes. Trabalha entre o Porto de Setúbal e o Porto de Lisboa para levar mercadoria para as grandes plataformas logísticas que existem entre Lisboa e Setúbal, ao sul de Lisboa. Temos autocarros 100% elétricos, ónibus 100% elétricos, e depois temos minimocs também convertidos. São carros de lazer, de praia, barcos, enfim, uma quantidade. Esta é a tal bicicleta elétrica aquática que eu referia. Em 2022 tentamos todos os anos, também ali uma área para os mais novos, mostrar que é possível trazermos novidades e inovações todos os anos. O slide a seguir será o encontro de Évora, que foi o deste ano. Tivemos várias novidades mais uma vez. Évora é a primeira cidade de Portugal com todos os transportes coletivos urbanos de passageiros elétricos, 100% elétricos. Portanto, ela é uma cidade relativamente pequena, tem 25 mil habitantes. Os 23 autocarros elétricos foram todos substituídos por autocarros 100% elétricos. O governo português financiou... Peço desculpa. O governo português financiou em 60% o custo de cada autocarro. Isto são autocarros que podem custar $400 mil. E em 100% o custo de cada carregador. E no parque desta empresa, cada autocarro tem um lugar com um carregador dedicado rápido, ultra rápido. Esses carregadores podem custar 100 mil euros cada carregador. Portanto, o Estado pagou o carregador a 100% e o próprio autocarro, ónibus, em 60%. Portanto, o investidor particular apenas pagou 40% do valor do ónibus e ficou com uma frota totalmente elétrica. Estes são autocarros da marca Zhongtong, chinesa, excepcionais, muito bons, com um enorme acabamento, absolutamente fantásticos. Tivemos também empresas de seguros que têm também carros elétricos com um carregador rápido instalado na parte de trás do carro,
que quando há alguém por distração, porque os avisos são tantos, antes de nós ficarmos sem bateria, só mesmo uma pessoa muito distraída é que fica sem bateria. Mas para o caso de acontecer, eles vão ter com o nosso carro e dão uma carga na bateria que nos permite seguir a viagem. Portanto, na parte traseira do carro tem a possibilidade de carregamento. Palestras, enfim, desfiles pela cidade. E a seguir vamos ver um pequeno vídeo sobre este encontro 2022, porque melhor que qualquer palavra que eu possa aqui dizer, não há nada como ver as imagens. Se bem que eu também vou falar no vídeo. Isto é Évora, que este fim de semana ficou transformada na capital do veículo elétrico em Portugal. Nós fomos muito bem recebidos pela cidade de Évora e pela sua Câmara Municipal e pelo seu município, que nos facilitou as condições excepcionais que temos aqui, quer na Praça 1º de Maio, quer no Jardim Público. O Encontro Nacional de Veículos Elétricos é um evento anual que a UV organiza e promove e que vai saltando de cidade em cidade. O objetivo é promover a mobilidade elétrica também fora dos grandes centros, como sejam as duas capitais, Lisboa e Porto. Não é um salão automóvel, é muito mais que um salão automóvel. Temos depois as atividades para as crianças, os carros elétricos, os bumper cars. Tem a vertente que vocês estão aqui a ver, que é a exposição dos veículos elétricos. Temos um autocarro 100% elétrico, da Trevo, que é a empresa dos transportes urbanos da cidade de Évora, que adquiriu 23 autocarros elétricos, 100% elétricos, que vão entrar em circulação durante todo o mês de junho. Évora será a primeira cidade de Portugal em que todos os transportes públicos urbanos de passageiros serão 100% elétricos. Várias conferências, várias mesas redondas, vários debates sobre temas tão diversos como o autoconsumo fotovoltaico, ou uma tertúlia sobre a transição energética e a mobilidade elétrica, ou agora uma conversa em termos internacionais. Nós chamamos de espalhar o charme elétrico pelas cidades por onde nós estamos, que é um desfile de veículos que não produzem qualquer ruído, que não produzem qualquer tipo de emissões. O balanço final é extremamente positivo. Tivemos 75 expositores, iremos ter entre 5.000 a 6.000, mais perto de 6.000 visitantes e, como eu já disse, tivemos mais de 300 veículos elétricos inscritos. Foi um evento grandioso, diria eu. Eu sou suspeito de falar nisso, mas é assim que eu me sinto, com provavelmente um recorde de participação de veículos elétricos no Encontro Nacional de Veículos Elétricos na cidade de Évora. Esta vai ser a mensagem final que eu vou-vos deixar. O vídeo para mim é importante porque mostra de facto aquilo que se faz. E estamos a falar de uma cidade pequena, mas o objetivo deste Encontro Nacional de Veículos Elétricos é percorrer o país de norte a sul, ir a qualquer cidade e dizer isto é possível. É possível, existem cá. Neste momento a oferta de veículos elétricos em Portugal, contemplando os híbridos plug-in e os 100% elétricos, supera os 200 modelos. 200 modelos. Praticamente todas as marcas têm. Uma pequena referência que eu disse que ia fazer em relação à Toyota. Eu julgo que a Toyota, esperemos que me engane, pode vir a ser uma Nokia, pode vir a ser uma Kodak do futuro. Eu estive em 2006, em Long Beach, na Califórnia, no Congresso Nacional do Hidrogênio norte-americano. Haviam 20 carros elétricos, todos a pilha de combustível, todos a hidrogênio. Eu experimentei vários, eram vários protótipos americanos, japoneses e europeus, e ao fim daqueles 4 dias, 5 dias de debate, a conclusão foi o custo para infraestruturar os Estados Unidos, estamos só a falar dos Estados Unidos, numa rede de armazenagem e distribuição do hidrogênio, era de tal forma elevado
que era impossível continuar com o processo. Isto em 2006. Porquê é que a Tesla surge em 2008? Porquê é que a Nissan, a Mitsubishi e a Renault lançam os primeiros carros elétricos em 2010? Julgo que provavelmente na sequência deste consenso, chamemos assim, que se chegou nos Estados Unidos. Eu lembro que era o Arnold Schwarzenegger, o governador da Califórnia na altura, e de facto, e havia até motas a pilha de combustível, a hidrogênio, mas o custo era tal, já aqui se falou da necessidade de segurança para uma estação de hidrogênio, de fornecimento de hidrogênio, explodiram 2 na Noruega e uma no Reino Unido. Neste momento, os carros a pilha de combustível e hidrogênio estão proibidos no Reino Unido, na Noruega e na Suíça. E provavelmente eles serão proibidos devido ao grande custo. Esta é a mensagem para quem está no seu carro. Olhem para a frente, não olhem para trás. Este é um desafio para todos vocês e têm aqui uma grande oportunidade para um futuro. Muito obrigado pela atenção. Henrique, simplesmente fantástico. Não tenho Muito obrigado. Palavras para agradecer a sua presença. Gente, vocês sabem que a logística de um evento desse não é fácil, principalmente trazer pessoas de fora, como a gente trouxe, né? O Lawrence ainda tem, né, uma vida aqui no Brasil, então ele vem com frequência. O Henrique Sanches e sua esposa Anabela, é a primeira vez que eles vêm ao Brasil, eles não conheciam o Brasil. Então, assim, foi muito especial. É uma falha minha. Com a minha idade já cá devia ter vindo. Mas eu tenho certeza que ele chegou aqui, já se apaixonou e com certeza voltará. Então, assim, a gente conciliar... Para férias. A gente conciliar isso, trazer e ele vir, né, especificamente aqui para o evento, nos honra muito. E, Henrique, você deu aqui uma aula para nós. Como eu falei, eu o conheci no ano passado e não poderia deixar de trazê-lo para a gente compartilhar aqui no Altos Encontros, que é um evento... Bruno, aprendi muito também. Sim. Quer de manhã, quer à tarde. Muitas conferências muito interessantes, âmbito muito genérico, mas é fundamental. O mundo está em transformação. E se nós não percebemos que o mundo está em transformação muito acelerada, por força da computarização e agora da inteligência artificial, nós não vamos nos entender daqui a poucos anos. Sem dúvida. Então, assim, agradeço imensamente, né, a sua presença, compartilhar o conteúdo. Muito obrigado. O Henrique estará aqui. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado.